Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Capitalista, nosso Panorama de Mercado tem o patrocínio oficial da minha corretora parceira 4XC. Pela 4XC, você pode copiar os meus trades e ter uma excelente rentabilidade na sua conta. Quem tiver interesse, deixa um comentário aqui abaixo que eu mando o link do meu Mercado MQL, onde você pode analisar o meu relatório de performance de ponta a ponta e tomar as suas próprias decisões. Agora sim, vamos às nossas análises semanais, capitalistas, e sempre começando aqui com o índice futuro brasileiro, passando por índices americanos, outros índices no mundo afora e, claro, os principais pares de moedas aqui para você e o tão desejado XAUSD, o ouro, né? Sempre fazemos aquela análise, aquela pequena análise do ativo. Bom, iniciando aqui, lembro a vocês que a nossa análise é sempre efetuada no gráfico de 1 hora e tem o intuito aqui de auxiliar você a tomar uma decisão na semana. Não se trata de recomendações de compra e venda aqui neste vídeo, ok? É apenas um vídeo educacional para que a gente possa ter ideias das possíveis movimentações que os ativos analisados aqui, melhor dizendo, podem tomar durante a semana seguinte, ok? Então, na tela, gráfico de 1 hora do índice futuro brasileiro, a gente percebe aqui, claro para nós, uma tendência de baixo movimento vendedor. Havíamos cogitado a possibilidade, após o rompimento deste topo, dele voltar a tomar uma movimentação de alta, mas acaba que foi um movimento de manipulação, ele já retorna e aqui agora a gente volta a pensar em movimentos vendedores. Na semana passada, cogitamos em algumas situações. Só vou dar uma ajeitada aqui no gráfico, tá? Para tirar a média por enquanto, para ficar mais claro. Tínhamos algumas informações, assim como essa deriva. Tá? A deriva é como se fosse um movimento de bandeira, mas a bandeira a gente tem esse desenho. O movimento de impulsão, aí o movimento de retração. Tá? Então ele faz assim um canal nesse movimento de retração. Aqui a deriva a gente percebe que é o contrário. Ó, na bandeira ele é contra o movimento principal. Na deriva, ele é a favor do movimento principal, só que ele fica com uma angulação um pouco menor. Beleza? Então, nós tínhamos essa deriva aqui e algumas possibilidades. Trabalhando aqui com a linha de retorno do canal da deriva, pessoal, a gente teve aqui, de fato, a nossa expectativa sendo cumprida, ó, que foi o toque naquela região e o movimento vendedor. Então, quem estava atento a esse ponto e essa linha de retorno do canal aqui no início da semana, pôde pegar oportunidades vendedoras nesse topo e aqui deu um belíssimo trade, tá? Então, digamos, ó, não estou nem pegando do topo até aqui a metade, ó, mais de 1.000 pontos. Então, já estaria com a semana feita. Então, tínhamos essa possibilidade do preço voltar na região inferior e também, caso ele rompesse aqui essa linha de retorno, rompendo o topo, teríamos a possibilidade dele fazer um movimento de alta, o que não aconteceu. Tá? Então, a gente ignora aquele movimento. Agora a gente vai atualizar, vamos atualizar aqui, ó, vamos usar esse topo de pavio como a nossa região de referência. Caso essa semana nós vejamos esse topo ser rompido, a possibilidade do movimento de alta vir buscar os próximos pontos de liquidez, os próximos topos, tá, que foram deixados aqui atrás. Então, muita atenção. Tá? Não quer dizer que o preço aqui vai romper e vai seguir reto em alta toda a vida. Tá, pessoal? A gente tem que ter atenção aqui sempre à esquerda do gráfico, vendo os pontos de interesse. Bom, continuamos com o movimento vendedor. É fato e claro que a gente tem aqui um fundo duplo, e o rompimento desse fundo duplo leva o preço até um outro ponto de interesse na qual a gente já estávamos cogitando na semana passada. Tá? Então, que é a região aqui de suporte. Lá atrás, ó, a gente vê uma movimentaçãozinha no encerramento do pregão do dia e depois no pregão seguinte aqui ele abre com um grande gap de alta. Tá? Então, qual é a interpretação aqui? Que houve muito acúmulo, aqui operadores tentando vender, o preço não vendeu, tinha mais gente querendo comprar, a compra, a demanda foi maior que a oferta,
né, no dia subsequente aqui o preço já abre com gap de alta, né, dando continuidade. Então, quem prevaleceu aqui? Comprador. Quando o preço chega numa região dessa, é natural que possa haver defesa. Então, a gente fica atento nesses pontos, porque quando o preço chega nessa região, a gente vai analisar. Vamos trazer o preço aqui novamente para onde a gente está no futuro. Tá? Aí a gente analisa. Ó, a expectativa é do preço romper desse fundo duplo e levar até essa região. Chegando nessa região, pessoal, o que você vai analisar? Você vai analisar lá nos seus gráficos intraday, no 15 minutos, 5 minutos, se ele faz um movimento de rompimento de topo. Tá? Se tiver rompimento de topo, há possibilidade da reversão da tendência. Pode ser apenas uma pequena reversão, uma regressão à média, ou pode ser de fato uma reversão. Como que a gente vai observar isso? Olhando o gráfico de 1 hora. Tá? Digamos que o nosso topo é esse aqui. O preço ele vem reto até essa região, não deixa nenhum outro topo no movimento, tá? Como se esse exemplo aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui seria um outro topo. Tá? Então, digamos que essa é a nossa única referência de topo, o preço vem reto e chega nessa região. A gente vai ter uma estrutura, essa estrutura sendo analisada. Tá? Aqui lá no micromovimento, vamos dizer que ele começa ali a fazer topos e fundos ascendentes. Qual é a intenção dessa movimentação? Corrigir essa estrutura. Não quer dizer que é uma reversão este movimento, é uma correção. Onde que seria a reversão da tendência? Caso tenhamos um topo sendo rompido. Beleza? Então isso aqui é para qualquer ativo. Essa explicação aqui, essa aula para você é para qualquer ativo, é a interpretação de movimentação gráfica, ok? Assim como essa região, nós temos esse outro ponto aqui abaixo também que pode servir como ponto de trava. Sempre muita atenção às médias. Ó, o preço está abaixo das médias de 200 e abaixo das médias curtas. Aqui elas estão angulando para a venda. Tá? Então, enquanto o preço permanece abaixo das médias, buscaremos operações vendedoras. Podemos buscar operações de reversão? Podemos, mas temos que ter atenção que após o preço chegar numa média, ele pode voltar à sua tendência natural. Nosso próximo ativo na tela agora é o Nasdaq, o S100. Tá? Linda tendência de alta, deixa eu atualizar aqui o gráfico. Linda tendência de alta, seguindo aqui ó, esse canal ascendente, tá? Praticamente o mesmo desenho da deriva, mas como ela é um período muito longo, a gente vem trabalhando com um canal ascendente. Tá? E ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, o que não descaracteriza a movimentação. Beleza? Então, na semana passada, tínhamos aqui a ideia que o preço, caso rompesse o fundo, aqui, esse fundinho que estava marcado, ele poderia fazer o movimento de correção até alguns pontos aqui de interesse. Quais seriam esses pontos de interesse? Essa região de liquidez e uma outra região de ineficiência lá atrás do gráfico. Então, esses dois pontos poderiam ser pontos na qual o preço viria buscar e dar continuidade. Perceba que a explicação que eu dei e o preço ele poderia fazer nessa região foi o que aconteceu aqui em cima. Ó. Então, o preço rompeu o fundo, só faz a captura da liquidez. Percebam que ele rompe e volta rapidinho. No que ele rompe e volta, ele monta aqui ó, um pivô de alta. Aqui ele faz um movimento. Ó, impulsão, retração e impulsão. Ok? Então, vamos trabalhar com o quê? A continuidade da movimentação de alta. Eu vou tirar esse ponto de liquidez aqui de trás. A nossa liquidez vai ser essa aqui, mais próxima ao preço. A gente atualiza as referências de topos e fundos. Tá? Então, aqui era um topo, um fundo no qual ele foi responsável pelo rompimento deste topo aqui atrás. Tá? Então, nós tivemos aqui mais um movimento de expansão, retração, expansão. Rompeu, está rompendo o topo. Então, nós temos uma nova referência. Qual que é a nova referência? Nós temos esse topo que está rompido e temos também este fundo que está protegido. Bom, deixa eu atualizar aqui. A gente segue essa linha, né? A gente continua trabalhando com ela, assim como da parte superior também. Tá? Vamos ter o que, pessoal, aqui agora? Esse
essa eficiência lá de trás, a gente já não vai trabalhar com ela, que o preço está muito longe. Nós vamos trabalhar com as regiões mais próximas aqui. O que temos? Assim como na análise passada, da semana passada, nós temos essa região aqui também que pode servir como manipulação. Dentro deste ponto, nós temos aqui um bloco de ordens que está bem visível para mim. Tá? A gente pode trabalhar ele junto com esse ponto de liquidez, esse bloco de ordens. E também temos a possibilidade da manipulação lá no fundo. Tá? Então, se a gente observa isso, principalmente assim, ó, se estiver junto com um IFR sobrevendido, como foi o caso aqui, ó, IFR no rompimento de fundo e lá embaixo ele estava em região de sobrevenda. Mas a gente tem a possibilidade do retorno para a movimentação de alta. Se a gente utiliza as médias, a gente percebe que o preço ele está seguindo lentamente aqui as médias curtas e a média de 200 está ancorando bonitamente aqui o preço. Tá? Então vamos ficar atentos à resposta do preço perante a média de 200 aqui no Nasdaq. Ok? Próximo ativo na tela, índice Dow Jones, a mesma expectativa praticamente que nós tínhamos ali em Nasdaq. A gente rompe uma LTB, tá? Então dando configuração aqui de uma movimentação de alta. Eu vou tirar aqui a média, que ela já está angulando para alta, tá? Então a gente tem aqui expectativas de altas. O nosso ponto lá atrás, no qual o preço poderia vir buscar, ele chegou bem próximo, acabou não buscando, tá? Então o que a gente vai trabalhar aqui? Uma nova referência. Como que seria essa nova referência, Thiago? Aqui para mim acaba sendo um ponto de liquidez. Um ponto de liquidez nesse fundo. Nós tivemos aqui o rompimento, deixa eu só atualizar isso aqui. Nós tivemos aqui o rompimento deste topo, que foi ocasionado. Este fundo aqui anteriormente rompeu o topinho aqui anterior, bem timidamente, mas acabou rompendo. Este topo aqui foi rompido por este fundo. E isso nos entrega uma nova referência. Por que nova referência? Aqui, pessoal, claramente, ó, impulsão, movimento de impulsão, movimento de correção. Beleza? Então, no movimento de correção, o que nós temos aqui? Ó? Nós tivemos também uma LTB que já foi rompida. Tá? Então, o preço até trabalhou aqui ó, num triângulo, tá? E ele foi rompido. O que a gente vai ficar atento aqui? A expectativa, obviamente, é vir romper o topo. Opa, deixa eu ajustar aqui. Vir romper aqui a região de topo. Logo abaixo, nós podemos marcar algumas regiões que, caso o preço venha fazer uma correção, são regiões onde teremos defesa. Tá? Começa aqui, essas duas pontas. No momento, a gente trabalha com o quê? A gente vai trabalhar com a média na continuidade da tendência. Então, você pode colocar as médias curtas aqui, tá? Aguardar aqui, ó, por exemplo, o preço retornar na média, respeitando aqui essa linha de suporte, tá? Ancorado na média, dando ignição para a movimentação de alta. Tá? Então, expectativa de alta para o índice Dow Jones. Alguns pontos aqui de interesse, na qual o preço pode reverter, obviamente, mas a tendência é de alta, então a gente vai buscando oportunidades aqui dentro do micromovimento, tá? Assim, essa região que também pode servir como parada, como ponto de suporte. E a expectativa é o quê? Capturar a liquidez externa. Essa é a expectativa aqui desse movimento, tá? Percebam que a gente está fazendo, ó, pivôs de alta. Então, vamos seguir com essa linha, vamos seguir com essa ideia. Talvez aqui caiba até um canal ascendente também, assim como em Nasdaq. Ó. E a gente sabe que se o preço tocar numa região de alta, né, na linha ali do canal, ele pode fazer um movimento de correção. Fechou? Atualizando aqui a próxima semana. E é isso, pessoal. Tendência de alta para o índice Dow Jones. Busque compras, a não ser que o preço fique abaixo das médias, principalmente das médias de 200, tá? Ou vendas seriam ali de regressão à média nos movimentos de intraday. Próximo ativo na tela é o índice alemão Germany 40. E na semana passada estávamos cogitando aqui a possibilidade de compra após a toque nessa região. E é de fato isso que aconteceu,
Mas percebam que o preço ele vem nessa região, ele dá a compra, né, rompe o topo e logo em seguida volta aqui. Então a gente está com uma movimentação um pouco fraca, um pouco errática. A gente pode tirar aqui o zoom do gráfico e tentar entender qual a expectativa. Ó, o que eu estou vendo aqui, tá, pessoal? Deixa eu atualizar aqui essa linha. Então aqui, capitalista, o que eu estou vendo? Movimentos de expansão, retração, expansão, retração e expansão. A gente pode estar fazendo aqui, ó, a onda 1, 2, 3, a 4 está sendo uma onda complexa. Aí vem aqui ondas de Elliott e tudo mais, não é minha especialidade, mas podemos ter uma onda complexa e agora ele está iniciando aqui a possibilidade da onda 5. Tá? Então vamos trabalhar com expectativa de alta aqui para o índice alemão. O que nós temos? Nós temos o rompimento de um topo, temos esse próximo topo aqui também. Tá? O ativo provavelmente vem respeitar essa região ali abaixo. Isso aqui a gente já pode tirar. Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá? A gente vai trabalhar com a continuidade dessa movimentação. Tá? Não temos muito o que estudar aqui, pessoal, porque na semana passada a gente estava com essa referência. E agora a gente está com essa referência. Então perceba que tínhamos aqui um movimento de expansão lá atrás. Deixa eu limpar tudo aqui. Ó, tivemos um movimento de expansão, ele corrigiu, continuou corrigindo um pouco na semana, deu continuidade na movimentação. Agora, nessa semana também ele corrigiu e a expectativa é o que? A continuidade da tendência vindo buscar aqui a liquidez externa da movimentação. Podemos considerar a captura de liquidez nesse ponto, tá? Um rompimento de topo na microestrutura. Então, o que a gente pode buscar? Aqui, ó, teve a armação de pivô, ele pode fazer uma retraçãozinha para continuar as micros movimentações. Então, no intraday você pode buscar esse tipo de oportunidade. Se colocarmos as médias, a gente vê que elas não estão alinhadas, mas a 9 aqui já está querendo alinhar com a de 20 e a expectativa, obviamente, é elas romperem aqui a de 50, dando continuidade na movimentação. Então, podemos ter esse movimento aqui ainda antes do rompimento, tá? Que seria um pullback pré-rompimento. Eu vou dar uma atualizada nessa ponta aqui. A gente pode trabalhar com... O fundo vai continuar o mesmo. A gente pode trabalhar com esse... Foi captura de liquidez. Vamos trabalhar com essa região de lateralização. Eu vou deixar aqui a informação da liquidez. Aqui, ponto para nós. Dá para a gente marcar também esse camaradinho aqui, ó, que acredito que ele vai servir como um ponto de relevância aqui na continuidade da tendência, tá? Então, a expectativa aqui é alta para o índice alemão, tá? Então, a gente teve aqui nas duas regiões de fundo, percebam que o IFR estava em região de sobrevenda. O IFR está alinhado, ele fez fundo mais alto, aqui também fez fundo mais alto. Tá? Então, a gente segue aí a premissa de alta, tá? Tecnicamente está bem interessante para essa movimentação. Próximo ativo na tela é o nosso dólar contra o dólar, né? Melhor dizendo, contra o nosso real. Tá? Então, a movimentação estava lateral durante a semana. A gente teve aqui alguns movimentos inclinando para a venda. Acreditávamos aqui numa possibilidade de alta após essa região, né? Não foi o que ocorreu. Né? Tínhamos aqui também essa região de lateralização que o rompimento daria ignição ao movimento de alta, também não ocorreu. Né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui essa semana? Nós vamos trabalhar com o movimento já efetuando a sua correção. Vejam só, ele veio, esse movimento aqui, ó, ele veio fechar todo esse gap aqui, ó, que tínhamos, ó, desses candles ali. Vou até dar um zoom para ficar mais amplo. Os fair value gaps, né? A ineficiência de preço. Vejam só. Então, o preço ele fechou toda essa região. Ó, ele ficou lateral aqui, ele fechou toda ela. E agora a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar micro movimento. A expectativa é alta. O preço alinhou a média de 9 com a média de 20 e está querendo alinhar aqui com a 50. Então, isso é um grande indicativo de alta. Deixa eu botar o IFR. Então, o IFR chegou nessa região em sobrevenda. Tá? Então, a venda estava exausta, estava cansado. A gente vai continuar trabalhando com essa expectativa de alta, ainda estamos dentro dessa referência, né? Aqui é o topo, aqui é o fundo, e vamos trabalhar com uma referência secundária. O que seria uma referência secundária?
Após o preço fazer todo esse movimento de mitigação, deixa eu ver aqui a média de 200, ó, ele trabalha entre as 200, não fica abaixo dela, tá? Volta a trabalhar acima, isso nos dá uma expectativa de movimentação de alta, e tivemos aqui também um micro pivô sendo formado dentro da movimentação. Então a gente pode trabalhar com uma estrutura secundária considerando o fundo e o topo, e uma região aqui de interesse comprador neste ponto aqui. Tá? Aqui então o preço retornando dá a oportunidade de compra nessa região. Obviamente, né, temos que incluir todo o contexto da análise, né? Não é só chegar aqui e comprar, né, pessoal? Mas a expectativa é essa, é que ele venha romper a região lá na parte superior. Vou ajeitar aqui o gráfico, ó, rompendo essa lateralização, que é um ponto de liquidez que a gente tem aqui, ó, diversos topos nessa região. Olha só. Então, quem estava vendido defendeu sua posição aqui nesse ponto. E o stop de um vendido é o quê? É uma compra, correto? Então, se o preço chega nessa região, os vendedores não conseguem mais defender a sua posição, vão fazer o quê? Vão estopar. Então, o stop da venda é compra. Aqui ele encontra bons lotes na compra, o que impulsiona o preço a vir romper a região do topo anterior. Beleza? Entendido isso? Então, a expectativa dessa movimentação é continuar aqui, ó, efetuando os pivôs de alta, tá? Com a expectativa de vir capturar a liquidez lá naquela região. Essa semana eu vou buscar compras no dólar. Vou ser sincero com vocês que eu tentei compras nessas regiões aqui, acabei levando alguns stops, fiz pequenas vendas, tá? Que o meu viés era comprador. Uma semana não finalizou muito bem, não positivo em operação no dólar, mas aqui a gente agora tem essa expectativa de continuidade de alta, tá? Então essa semana eu busco compras no dólar. Obviamente, o preço tem que estar aqui alinhado, né, com as médias para poder dar mais credibilidade. Nesse movimento aqui, pessoal, nessa região, o preço estava com as médias flats. Vejam que as médias estão laterais, as médias laterais. Então isso torna a movimentação um pouco mais complexa. No micromovimento, o que eu estava aguardando? Né? O preço ele ficava acima da média, então eu estava tentando antecipar essa movimentação, né, de alta. Acaba sendo uma operação mais arriscada, obviamente, a gente tem que ter ciência disso, mas day trade é isso, é saber tomar risco e saber calcular os riscos que você tem aqui no momento. Beleza? Então agora, liquidez aqui deste fundo capturado, micro pivô de alta sendo formado nas movimentações intraday, expectativa para movimentação compradora no dólar, tá? A gente pode trabalhar com esse cabra aqui, ó. Expectativa de compra no dólar. Próximo ativo na tela, pessoal. Vamos lá. Euro-USD. O nosso querido Euro-USD, tínhamos duas possibilidades da semana passada. Vamos lá, vamos atualizar aqui. A primeira possibilidade, que aqui não aconteceu, foi o rompimento do fundo, né, e a continuação da tendência de baixa. Então, vindo trabalhar naquele bloco de ordens ali, esquece, isso não aconteceu. Tínhamos uma LTB, linha de tendência de baixa, que era o que estava seguindo o preço. E o que acontece? Ela foi rompida, que é a nossa segunda expectativa, movimento de alta concluído. Tá? Então, qual é a teoria aqui nessa movimentação? Ó, vindo lá de trás, tá? Vindo aqui de trás, ó. Expansão, correção, expansão, correção e expansão. Tá? Então, a expectativa novamente aqui agora é romper o topo, liquidez externa. Esse ponto aqui, a gente trabalha com ele ainda porque ainda estamos dentro dessa estrutura, né? O fundo e o topo, nós estamos aqui dentro ainda. A gente vai trabalhar com estrutura secundária aqui dentro da movimentação. Eu vou apagar essas informações. A gente pode ver onde o preço parou. Ele capturou liquidez e depois ele deu continuidade, tá? Então, ele trabalhou essa lateralização aqui atrás, essa base, fez a captura da liquidez dessa região. Vamos lá, olhem só. Aí como a gente começa a interpretar as coisas. O preço capturou liquidez lá atrás, certo? Então, depois que ele capturou liquidez, ele veio com um movimento forte na compra. Tá? Mas é especulação. Aí você vai analisar o quê? O retorno dessa região.
Rompeu o fundo? Não houve renovação no rompimento do fundo. O preço começa a fazer o quê? Micro pivôs aqui dentro. Aí você analisa essa movimentação aqui, ó, com o preço sendo trabalhado aqui nas médias curtas, tá? Uma região de suporte. A gente sabe que médias são regiões de suporte e resistências dinâmicos, né? Então o preço ele rompeu, né? Ele fez micro movimentos aqui, rompendo topinhos, e ele ancorou na média e depois deu continuidade, tá? Então aqui a gente tinha um fundo, o preço ancora na média, dá continuidade na movimentação, rompe as regiões anteriores, e aqui a gente agora vem trabalhando com essa referência. O que a gente pode trabalhar aqui, capitalista, tá? Para o movimento ser, para a gente trabalhar com uma movimentação menor. A gente tem este ponto aqui, que ele já foi trabalhado, tá? A gente pode esticar ele, e a expectativa do preço continuar sua movimentação a partir daqui, tá? Então, ele tocou na região, então a expectativa é depois do toque ele continuar para vir buscar liquidez externa. A gente não pode bancar o bobo também e deixar de marcar outros pontos, né, referentes aqui atrás, relevantes, perdão. Caso tenhamos uma correção um pouco mais abrupta, o preço, obviamente, pode segurar nesses pontos, tá? Para quem gosta, dá para traçar aqui uma LTB, que ela está rompendo agora. Então, o que você pode trabalhar? O rompimento da LTB e a continuidade para a movimentação de alta. Tá? Então, o meu viés aqui para o euro é altista, né, para movimentos compradores. O IFR está bem tranquilo, na sua região de 50%, então tem muito caminho, muita força compradora ainda para estar atuando aqui no EURUSD. Ó, aqui a questão da bandeira que eu falei para vocês. Ó, movimento de expansão, corrige aqui dentro do canal, depois ele dá continuidade. Tá? Então, o movimento aqui técnico está bem interessante para compra no EURUSD. Então, a minha expectativa é que continue esse movimento. Tiago, reverteu a tendência para baixo, seria o quê? O rompimento desse fundo. Tá? Romper, continuar, aí ele viria buscar esses próximos pontos, a gente trabalharia com esse viés. Aí tem que estar, obviamente, o contexto bem alinhado. Próximo ativo na tela, pessoal, é o Ien japonês, né? O USDJPY. Então, algumas referências aqui na semana passada, vamos dar uma atualizada aqui, que era a continuidade desse movimento vendedor. Vejam só. Vou tirar a média. Tá? Continuidade do movimento vendedor. A semana começou aqui, faz esse movimento, tá? Angula, dá um bom movimento na venda. Infelizmente aqui acabei não colocando o alvo para vocês, mas aqui olhem só, a gente tinha uma região de suporte, uma região de bloco de ordens. Por que região de suporte? Pessoal, bem simples aqui, capitalista. Vamos lá de trás, tá? Ó, fez um movimento de alta, corrigiu. Alta, corrigiu. Esse fundo protegido. Quando este fundo aqui, ó, romper o próximo topo, rompeu, ele vai ter esse fundo protegido. O preço veio, corrigiu, este fundo aqui, rompeu quem? Rompeu este topo, correto? Então ele rompe, aqui é o que? É um fundo protegido, beleza? Então o preço chega na região, é região de suporte. O que a gente analisa quando o preço chega num ponto desse de interesse? Se ele vai respeitar e voltar, ou se ele vai romper, fazer o pullback permanecer abaixo dessa região. Se ele permanece abaixo, a gente continua com a expectativa de venda, né, e busca as próximas regiões. Mas, neste caso aqui, o preço ele respeitou a zona. Vamos lá. Ele respeitou a zona. A nossa expectativa lá de trás, que era o rompimento do topo, ele não conseguiu, né? Ele fez o movimento vendedor. E aqui a gente vai analisar aqui agora algumas questões. O topo secundário seria este camarada. Houve o rompimento dele? Houve. Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos um movimento de expansão. O preço agora está trabalhando numa outra região de topo. É natural que possivelmente possa ter uma correção. Então, essa correção, a gente vai ficar de olho para que ela não passe desses pontos aqui. Caso o preço passe dessa região, pode ser que ele volte a tomar movimentos na venda. Então, a expectativa aqui é que o preço continue efetuando movimentos de alta. Se a gente coloca as médias,
Ó, ela está angulada, as médias curtas aqui estão anguladas, bonitinha para ele fazer um movimento. Inclusive, também tivemos aqui, ó, um pullback na média, olha só, rompeu, fez pullback. Esse candle aqui, ó, candle de ignição da movimentação. Então aqui é um setup para você. Opa, tirei. É um setup para você, ó. A gente trabalha com uma entrada no rompimento dele, stop logo abaixo, dá para buscar o quê? 2 vezes o candle ou busca os próximos pontos de liquidez. Ó, aqui já daria um trade de 2 para 1. Beleza? Aqui ela ancorou na média de novo, fez aqui um candle, uma mulher grávida, né? Uma rara mid alta. Aqui um candle de início, de ignição de tendência. Tá? Então a gente teve aqui algumas possibilidades. Vamos trabalhar com esse movimento aqui atrás, tá? Delivery, corrigir e capturar liquidez. Mas aqui a continuidade da tendência de alta para o USDJPY. Beleza? A expectativa é que ele continue essa movimentação e venha romper aqui, ó, neste topo lá atrás, que é uma liquidez externa da movimentação, tá? Considerando aqui, ó, expansão, correção e expansão novamente. O que me deixa um pouco desconfortável é que essa correção ela veio até o final ali do nosso movimento expansivo. Tá? Então pode ser que agora essa movimentação aqui ela seja um pouco mais fraca e não rompa com tanta intensidade. Beleza? Próximo ativo na tela, índice japonês. É o JPN 225. Algumas expectativas que a gente analisou na semana passada, tá? Vamos trazer elas aqui. Apagando as médias. Tá? Tivemos aqui uma LTB, o preço trabalhou no rompimento dessa LTB, voltou, olhem só que bonito, pessoal. Ele voltou exatamente na região que a gente estava cogitando. Aqui houve defesa compradora, belíssima compra, não teve o rompimento da região dando venda. E o preço fez o quê? Rompeu e continuou a nossa expectativa de alta. Tá? Então, agora ele faz esse lindo movimento expansivo. Um lindo movimento expansivo e a gente tem o quê? Uma nova referência. E qual é essa referência? Aqui, ó, esse camarada aqui atrás foi rompido. Tá? Então, a gente vai trabalhar o quê? Este fundo com o topo. O topo ele já está sinalizando para a gente que de fato é um topo, teve micro rompimentos aqui das regiões, então uma possível correção. A gente vai atualizar, né? Atualiza aqui esse fundo, acaba se tornando a nossa região de referência de fundo. E vamos traçar aqui o nosso querido Fibonacci, identificar as regiões de interesse. Bom, pontos de interesse, pessoal. A gente pode trabalhar aqui abaixo dos 50%. Nós temos esse Fair Value Gap aqui, que é onde eu vejo que o preço pode vir trabalhar, tá? Fair Value Gap. Se ele ficar alinhado com as médias, aí favorece muito mais. Média de 200. Perfeito, pessoal. Ó, o preço já rompeu as médias curtas, né? Inverteu elas. Então ele está fazendo o que? Seu movimento de correção. Rompeu o fundo, pullback pré-rompimento, pullback pós-rompimento. A expectativa é ele trazer o preço até essa região que conflui com as médias de 200, tá? E o nosso Fair Value Gap. Então, movimentos aqui previamente vendedor para depois ativar aqui a nossa movimentação na compra, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Tá bonito. E agora o nosso último ativo, o ouro, XAUSD. Então, nós tivemos, capitalistas, na semana passada, a continuidade da movimentação. Eu vou tirar as médias que elas embaralham a nossa mente. A continuidade da movimentação. O que nós estávamos analisando? Esses padrões aqui atrás. Ó. Esse mesmo tipo de padrão. Expansão, correção. O que viria? Expansão. Né? Então, a expectativa da semana era expansiva. E o que de fato aconteceu aqui para a gente? A gente teve aqui o ouro dando movimentos na compra. Agora ele faz esse forte movimento de correção. Onde que está o nosso fundo que defende o nosso topo? É esse camarada aqui. Ó. Né? Esse camarada aqui, esse fundo, ele rompeu o topo anterior, né? E ele é o que dá sustentação a essa estrutura. Ok? Então, o que o preço fez? Ele veio capturando liquidez interna, capturou liquidez interna. Aqui ele também capturou essa liquidez.
Agora pode ser que ele chegue ao fim do movimento vendedor e comece seu movimento de alta novamente. Então, vamos trabalhar com o que aqui? Deixa eu ajeitar nossa referência de topo de fundo. A gente vai trabalhar com este camarada aqui de fundo. E o nosso cara lá em cima, que é o topo, que ele conflui ali também com um outro ponto de topo lá atrás. Beleza? Aqui, capitalista, vamos ter atenção para isso aqui. Ó. A LTA ela foi rompida. Tá? Houve o rompimento da LTA. Mas pode ser o quê? Um falso rompimento para depois voltar. Aqui alguns detalhes. Ó. Na semana passada a gente já tinha colocado essa região como ponto, né, para ele fazer um movimento de alta. A expectativa era o quê? É que após essa movimentação, ele fizesse aqui uma movimentaçãozinha, né, expansiva. Opa, aqui caneta, vem lá, peguei. Se fizesse uma movimentação expansiva, corrigisse aqui no canal e depois continuasse. A gente teve a expansão já acontecendo direto e ele volta até essa região com o rompimento da LTA. O que a gente vai analisar aqui? Dois pontos, duas possibilidades. Né? O preço ele tocou num bom ponto de interesse lá atrás. Eu vou deixar só como ponto de liquidez. Ele tocou num grande bloco de ordens. Tá? Ele finalizou ali também uma ineficiência da região. Tá? Bloco de ordens de ineficiência, ele veio e tocou aqui. Ele capturou liquidez, tocou numa região de interesse e aqui a gente vai tomar atenção. Como ele rompeu uma LTB, a gente vai ver se o preço vai respeitar, uma LTA, perdão, vamos ver se ele vai respeitar este ponto. Caso, aqui agora, movimento secundário tá, para o ouro, a gente tem esse topo, que ele vai servir como referência para a gente. Por que referência, Thiago? Preço rompendo esse topo, ele vai trabalhar com a movimentação de alta. Mas ele precisa romper aquela região. Se ele não romper, pessoal, olha só o quanto que a gente tem. A gente tem a linha de retorno aqui da LTA, a gente tem esse topo e vamos ver aqui as médias. Ó, tem média aqui, ó, ancorando o preço. Tá? A média de 20 está aqui por perto. Tem a de 50 também que atrapalha um pouco. Então, o que seria a expectativa aqui? Ó? A inversão da movimentação e o preço ainda pode vir trabalhar um pouco mais nesse bloco de ordens para depois voltar a subir. Tá? Então, muita atenção aqui a operar o ouro. Né? Eu acredito que possamos ter movimentos compradores para a semana que vem, mas ao que está nos mostrando neste momento é que ele está mais vendedor do que comprador. Vamos ver o IFR? IFR, pessoal, ó, em região de sobrevenda e dando divergência. O que é divergência? O fundo aqui, ó, esse fundo no gráfico e este fundo no gráfico. Eles são mais, né, esse segundo aqui, ele é mais baixo do que este primeiro, correto? No IFR é o contrário, tá? O fundo do IFR deste fundo está mais alto do que o fundo do IFR deste fundo. Então, nós temos divergência, o que corrobora aqui com o movimento de alta. Tá? Então, podemos ter a alta aqui sendo executada nessa movimentação. Perfeito? Então, com isso, capitalista, chegamos ao fim desse nosso panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que este conteúdo agregue nas suas tomadas de decisões durante a semana. Muito obrigado novamente e até o próximo panorama de mercado. Tchau, tchau.